Aos irmãos, chegamos ao fim de mais uma revista da Escola Bíblica Dominical sobre batalha espiritual. Chegamos ao fim na última lição, que é orando sem cessar. Hoje estarei aqui dando a terceira e última parte dessa lição. Quero agradecer a todos vocês que me acompanharam junto aqui através dessa aula. Que o Senhor Jesus venha continuar abençoando a vida de todos. Então vamos para a terceira e última parte dessa lição, mas antes de mais nada, vamos com a nossa oração inicial. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais um dia em tua presença. Obrigado por essa aula, pelo Senhor estar sempre nos ajudando a aprender cada vez mais de ti. Que o Senhor continue falando conosco e nos dando a tua orientação. É o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Quero já agradecer desde já a todos que assistem e ainda vão assistir nas redes sociais. Que o Espírito Santo venha estar sempre convosco, auxiliando o caminho que vocês devem andar. Vamos lá. Hoje vamos falar sobre o Pai Nosso. Jesus repetia os seus ensinos em ocasiões e locais diferentes. Esses discursos são registrados, às vezes, por mais de um evangelista, e assim surgem algumas modificações. Um exemplo disso é a oração do Pai Nosso. Em Mateus e em Lucas, são duas situações e locais diferentes. Sua importância está no fato de ser uma oração modelo. Podemos dividi-la em três partes: sobre o Deus que adoramos, sobre as nossas necessidades e sobre os nossos perigos. Então, Jesus ele vai dar a oração do Pai Nosso, não para que a gente fique somente nela, orando toda vez, falando as mesmas palavras, mas é uma oração modelo. É um jeito que Jesus ensina-nos a adorar. Então, vamos lá. O ponto 1 desse tópico, o nosso Deus. O Pai Nosso é uma oração modelo, e isso pode ser visto na linguagem usada por Jesus. Vós oreis assim, e não o que devemos orar. Ele continua: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa forma de dirigir a Deus é peculiar ao Novo Testamento, pois os justos do Antigo Testamento nunca a usaram. Deus, o Criador, é o nosso Pai. A liberdade que temos de nos aproximar dele e chamá-lo de Pai, ou de maneira mais íntima, de Abba Pai, expressão aramaica que significa papai. É um dos grandes privilégios dos cristãos. Romanos 8,15, Gálatas 4, de 4 a 6. Essa bênção foi mediada por Jesus. Santificar o nome não significa tornar seu nome santo, pois ele já é santo, em sua essência e natureza. Mas é o nosso dever reconhecê-lo como tal. O que eu vejo aqui? Jesus ele nos ensina a chamar Deus de Pai. Por quê? Porque agora com Jesus está falando assim, vocês têm essa liberdade de se aproximar de Deus e chamá-lo de Pai. Ou de Abba Pai, que é o quê? Papai. É por isso que eu estava lendo, veio assim na minha mente que Jesus fala que devemos ser como criança. Quando nossos filhos são pequenos, ele não nos chama de pai ou de mãe. Ele nos chama de papai ou mamãe. Olha como é uma coisa mais carinhosa. Então, olha só, quando nós nos tornamos como criança, na presença de Deus, nós não vamos chegar para Deus e falar assim, ah, pai. Mas muitas das vezes, quando a gente está com aquele carinho, a gente está mais aquela necessidade, a gente vai falar assim nas nossas orações, ah, papai, nos ajuda, papai. Por quê? Porque é aquele sentimento de carinho, de necessidade, de proteção. Então, uma criança, quando vê um pai, ela é criança, e ela fala papai, é porque ela sabe que é a proteção dela ali, é a confiança. Não que depois disso, que o filho ou a filha deixou de ter aquela confiança no pai ou na mãe, de chamá-lo somente de pai ou de mãe. Mas é aquilo, é a intimidade, é aquilo, quando criança, o filho, ele quer mais a nossa proteção. Quando ele já cresce, ele muitas das vezes acha que já pode andar sozinho.
E às vezes só procura o pai, ou mãe, muitas das vezes quando precisa. E não é dessa forma que... É por isso que Jesus fala para a gente, chama ele de papai. Ela nos fala, Abba, pai. Por quê? Porque aquilo é aquele carinho, aquela proteção, para a gente falar ainda assim, Senhor, nós somos dependentes de Ti, Pai. Ô, papai, nós somos dependentes, nós queremos ainda a Sua proteção, continua conosco, nós não queremos somente o Senhor perto quando é para a gente pedir algo em nosso favor, algo que seja de nosso interesse, mas é que a gente quer a Sua presença, Pai. Jesus está ensinando, quando a gente chama tanto de papai ou de pai, principalmente papai, é que a gente está falando para Deus, Deus, nós dependemos de Ti. Nós só dependemos de Ti, sem Ti não somos nada. É por isso que Jesus ele dá essa oração modelo para falar que a gente fala assim, o Senhor é grandioso, o Senhor é tremendo, o Senhor é tudo em nossas vidas. É por isso, principalmente quando nós falamos, papai, sabe? É dessa forma que Jesus está nos ensinando, que quer que nas nossas orações a gente fale para Deus, nós dependemos do Senhor. Nós dependemos do Senhor, porque sem o Senhor nós não somos nada. Porque sem o Senhor a gente não consegue dar um passo à frente, andar um palmo à nossa frente. A gente vai ficar parado, amedrontado, porque o mundo que nós vivemos, imagina se a gente não tivesse a proteção do papai. O ponto 2 dessa lição. A nossa necessidade. O termo pão, em o pão nosso de cada dia, no já e hoje, no verso 11, inclui tudo aquilo de que o nosso corpo necessita. Mas só hoje e o futuro. Jesus nos ensina a sermos moderados em nossos desejos e pedir. Provérbio 38, 9. Isso remete também à confiança na provisão de Deus para a nossa vida. Mateus 6, 25, 34. O perdão é outro ponto importante. Perdoar-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Já não fomos perdoados e já não somos filhos de Deus? É verdade, mas estamos sempre expostos ao pecado. 1 João 1, 8, 9. Todavia, precisamos também perdoar aos que fazem o mal. Mateus 18, 32, 35. Aqui nós vamos ver duas coisas. Vamos ver a necessidade do nosso corpo de se alimentar e a necessidade da nossa alma, de quando pecamos para pedir perdão e de que quando alguém nos faz uma maldade, a gente saber perdoá-lo. Então vamos aqui, a necessidade do pão. O pão nosso de cada dia. Jesus quer falar o seguinte para nós, não se preocupe com o que há por vir, se preocupe com hoje, que eu vou te abençoar. Lembra do maná quando caía do céu? Deus nunca vai nos deixar faltar nada. Então, não é para que você, então já que eu não vou me preocupar, eu não vou precisar trabalhar porque Deus vai providenciar para mim. Não, não é isso. Lembre-se que o maná caía do céu todos os dias. Mas quando o povo entrou na terra prometida, o maná parou de cair. Por quê? Porque agora Deus falava, eu vou ser contigo naquilo que você vai plantar. Então não é querer dizer que você vai parar de trabalhar, não. Você tem que você vai trabalhar e Deus vai te abençoar naquilo ali. Tá certo que alguns têm mais, outros têm menos, alguns não têm, posso falar que alguns que têm muito, não vai ter aquela preocupação, muitas das vezes, do que ele vai comer ou deixar de comer, mas não é isso que Deus quer. Mesmo que nós tenhamos muito, Deus não quer que a gente fique assim, dependente de nós mesmos, mas sim continuemos dependente dele. Por quê? Porque quantas pessoas estão aí, tem muito financeiramente, mas, porém, andam tristes. Algumas pessoas falam, andar triste de carrão, com dinheiro é fácil. Não, não é não, gente. É aí que entra a depressão. Porque eu vi uma foto de um jovem que estava viajando com os amigos. Tirou a última foto com os amigos, se eu não me engano, até naquela cachoeira, naquela catarata.
Quando foram todo mundo para o quarto dormir, no dia seguinte, ele estava morto. Por quê? Porque ele se matou. Ele estava depressivo. Ele estava passeando. De repente tinha uma condição boa. Mas olha aí, e cadê Deus na vida dele? A gente tem que entender que devemos ter a dependência estar na dependência de Deus todos os dias. Com dinheiro ou sem dinheiro. Com uma vida financeira boa ou com uma vida financeira mais ou menos, ou até mesmo falando aí ruim. Mas a nossa dependência tem que estar em Deus. E o perdão? A gente fala, perdoais as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Você tem perdoado, nós temos perdoado aqueles que nos ofendem? Aquele que nos faz mal? Porque para Deus nos perdoar, olha só, Jesus está falando, ó, você vai pedir a Deus te perdoar como você perdoa aqueles que te fizeram mal. Se você não perdoa ou perdoa na falsidade, Deus não é falso, mas ele também não vai te perdoar. Você não está falando que é para perdoar da mesma forma que você perdoa aquele que te fez o mal? Então, comece a trabalhar no seu coração isso. Comece a trabalhar dentro de você. Comece a fazer o quê? A perdoar as pessoas que te fizeram mal. Eu sei que não é fácil. Principalmente quando vem de pessoas próximas. Eu costumo falar que às vezes é mais fácil perdoar um inimigo do que um amigo. Porque o inimigo você está sempre à espreita, sempre ativo para saber se ele vai te atacar ou não. Mas o amigo não. O amigo ele te ataca, é que nem aquela história. Até tu, Brutus. Ele não esperava uma facada do próprio amigo. E assim somos nós, todos nós. Mas vamos trabalhar o perdão antes mesmo de acontecer algo contra nós. O livramento dos perigos. Essa petição no Pai Nosso não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, no verso 13, se refere ao perigo diário. Aqui estamos expostos no mundo sedutor e corrompido. É verdade que Deus não tenta as criaturas humanas, Tiago 1,13, mas devemos pedir a Deus que não permita que voluntariamente venhamos a nos deparar com a tentação. A oração termina com a doxologia, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre, para ser um resumo de um trecho da oração de Davi. A expressão reflete o espírito das Escrituras Sagradas. Então, Deus não vai nos tentar. Quem nos tenta é o inimigo. Mas essa tentação e livrado do mal são tudo aquilo que o inimigo está trazendo contra a nossa vida. Então a gente pede o livramento a Deus, não só de tudo, não somente das tentações, mas como dos perigos que a vida está. A gente anda pelo mundo, a gente sabe como está o mundo no dia de hoje. Já não é de hoje, já vem de muito tempo. Só que, por exemplo, vamos usar aqui a violência. A violência hoje está muito maior do que antigamente. Você falar a violência, alguém só bateu, agrediu ou fez alguma coisa, roubou, não é isso também não. Você que avança o sinalzinho com sinal vermelho, você também está praticando uma violência, porque você pode atropelar uma pessoa ou quase atropelar e a pessoa revidar. E com isso que ela revida, você sai, um dos dois pode sair danificado. Ou às vezes nenhum diretamente, mas às vezes quem está no carro. Às vezes quem está perto de você. Então, ore para livrar da violência, porque às vezes uma discussão de 5 segundos, uma ação que você comete 5 segundos, pode te levar a perder uma vida inteira. Então, cuidado, peça sempre a Deus essa proteção, para que Deus te livre do mal, te livre das tentações, daquela briga, às vezes, poxa, eu podia ter batido naquele carro que avançou o sinal, dado um tapa no carro. Às vezes a gente tem essa vontade, eu já fiz isso. Não de chegar a bater no carro, mas de falar, não está vendo o sinal não? Porque a gente fica chateado. Mas muitas das vezes é melhor ficar calado, ainda mais se não aconteceu nada. Amém, irmãos? Vamos aqui para a conclusão dessa lição. Diante do exposto, concluímos que a oração deve ser uma prática contínua e não ser recebida como um mandamento, mas como uma necessidade que temos da dependência de Deus.
Note que Jesus não está mandando ninguém orar no discurso do Sermão do Monte. Ele disse, quando orares, isso revela que a oração já era hábito do povo israelita, costume preservado desde o Antigo Testamento, Salmo 55, 17 e Daniel 6, 10. Jesus estava corrigindo as distorções existentes. Então eu quero te falar, te pedir, muito obrigado a todos vocês por ter me acompanhado até aqui. Semana que vem trarei outra lição, estou escolhendo ali uma das revistas, tenho 3 revistas ali, vou ver se eu faço um vídeo e posto aqui para a próxima lição. Espero que todos vocês tenham gostado, que o Espírito Santo continue falando no coração de cada um de vocês. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, quero te agradecer por tudo, pedir que o Senhor continue com cada um de nós, toma o nosso dia em tuas mãos, que a gente possa meditar na tua palavra. É o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, graças a Deus, até a próxima lição e muito obrigado por cada um de vocês que assistiram a live e vão assistir nas redes sociais.